Senhor Jesus, diante dos irmãos, diante de Deus. Ó Senhor, Senhor Jesus, vamos continuar com Filipenses. Vamos ler agora o capítulo 4, versículos do 1 ao 9. Amém? Senhor Jesus. Amém. Amém? Portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Senhor Jesus, a ti fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor Jesus, Senhor, esta noite, Senhor, queremos mais desse Deus, queremos desse Deus da paz. Senhor, queremos receber a tua paz. Senhor, queremos receber mais de ti. Senhor, por isso vem nos perdoar, Senhor. Vem aspergir teu sangue sobre nós. Senhor, vem nos tornar limpos e puros. Senhor, para sermos canais. Senhor Jesus, Senhor, seja com a boca de quem fala. Senhor, com o ouvido de quem ouve. Senhor, porque nós necessitamos de ti. Senhor, nós precisamos de ti. Senhor, sem ti nós não somos nada. Senhor, sem a tua presença aqui, tudo é vão. Se o Senhor não falar, nosso falar é vão. Senhor, por isso nós confessamos. Senhor, nós não somos nada sem ti. Senhor, precisamos de ti. Senhor, seja conosco também nesse início de semana. Senhor, seja conosco no nosso trabalho. Senhor, nossas casas. Senhor Jesus, seja com cada santo. Senhor, com cada irmão. Ó Senhor Jesus, Senhor, também seja com nossas famílias. Senhor, nossos filhos, Senhor. Senhor, vem cuidar de cada um. Senhor, aqueles que ainda não te receberam. Senhor, que eles possam te receber. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Paulo aqui, ele vem mostrando uma maneira, né? E para que os irmãos possam ter paz, né? E como é que eles poderiam, né, ter paz, né, quando eles estavam aqui sendo não perseguidos, mas eles tinham assim uma perseguição iminente, né? De cara eles já tinham os judeus, né, que ficavam perturbando eles, né, a todo tempo, os judaizantes, né, que não, como nós vimos alguns dias atrás, e que os judaizantes sempre seguiam a Paulo, né, onde que a cidade que eles iam para contradizer o que Paulo estava dizendo, né? Que claro, eles sempre queriam dizer que ele estava errado, Paulo, né? Tinha também os romanos, né, que os romanos eles estavam prestes, né, a prendê-los, né, persegui-los também, porque eles estavam pregando um rei que era diferente do rei de Roma, né, que era César, né, que era o imperador lá, e eles estavam lá sendo numa perseguição quase iminente, né?
Tinha também os conflitos internos, como a gente viu, né? Veio aqui com essa Evódia, né? E Sinti. E tinha também aqueles que pregavam, né? Por discordando alguma coisa, mas por egoísmo, por achando que eles iam crescer pregando. Tinha alguns problemas internos, né? Então eles poderiam não ter paz, mas aí Paulo vem nos mostrar e mostrar a eles que nós podemos ter paz com o nosso Deus. E não podemos também, nessa questão de paz, né? A questão também de ansiedade, da ansiedade. Né? Precisamos nos voltar para o Senhor, Senhor Jesus. E ele inicia dizendo assim, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, Senhor Jesus. Ele quer dizer aqui que os irmãos, né, era a alegria dele, a alegria, né, interior. Ele se alegrava quando falavam dos irmãos, quando ele se encontrava com os irmãos, ele tinha essa alegria. E ele chamou os irmãos de coroa, né? Minha coroa, né? Minha alegria e minha coroa. Tem duas palavras para coroa, né? No grego, né? Que uma é diadema. Diadema é aquela coroa de rei, né? De real, de príncipe, dessas coisas. Então era chamado de diadema, né? E aquela coroa de atleta, que era chamado de estéfanos. Era aquela coroa de atleta. Então a palavra que Paulo usa aqui é estéfanos. Não é uma coroa de rei, mas é uma coroa, aquele louro, né? Que quando eles corriam, ganhavam a corrida, então eles recebiam aquela estéfanos, aquela coroa. Então Paulo estava dizendo isso. Vocês são essa minha coroa que eu corri e eu consegui ganhar. Como ele diz em outros lugares aqui, né? Que a gente viu que ele diz assim, para que eu não tenha corrido em vão. Então aqui ele está dizendo que eu não corri em vão. Porque vocês são minha coroa, o meu estéfanos, que eu corri e agora consegui alcançar, né? Senhor Jesus. E também tinha essa mesma palavra, estéfanos, essa coroa, era também para alguns convidados de pessoas ricas, né? Que quando eles chegavam, eles eram coroados, né? E essas coroas que eles colocavam nesses convidados era chamado de estéfanos também. Né? Tem um nome só para esses dois tipos de coroas, né? Que era para quem ganhasse a corrida e aqueles convidados. Então Paulo estava se referindo àquela grande ceia do Senhor, né? Ele estava se referindo a uma visão escatológica. Quando ele termina o capítulo 3, ele fala sobre isso, né? O versículo 20 e o 21 do 3, ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, o 20, né? De onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinarmos a si todas as coisas. Então, Paulo aqui está falando da volta do Senhor, ele está falando, né, da ressurreição, está falando daquele grande dia. Então ele está falando também, né, que os irmãos são essa coroa, né, que ele vai ter quando chegar lá nessa festa do Senhor. Né? O Senhor vai ser o quê? Os irmãos vai ser a coroa dele, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a gente vê essa festa lá em Lucas também, né? Senhor Jesus. E ele diz assim, continuando, né, o versículo ainda, ele diz assim, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Então, quando ele diz assim, permanecei desse modo, ele está dizendo, olha, tudo isso que eu falei, né, anteriormente, vocês têm que permanecer deste modo. Ele está falando nesse sentido e também assim, olha, e tudo que eu for falar agora, vocês também devem permanecer nesse modo, né, Senhor Jesus. Então, e como seria, né? Eles tinham que estar firmes, né, com relação aos judaizantes, né, aqueles legalistas, né, que está no capítulo 3, versículo 2, né, que ele diz assim, acautelai-vos dos cães. Então, os judaizantes, eles tinham que estar firmes também com relação, como eu disse, dos romanos, né, tinha que estar firmes também com os problemas internos, Senhor Jesus, né? E a gente vê, né,
Aqui essa palavra, quando ele diz assim, deste modo, né? Permanecei deste modo, aí diz assim, firmes no Senhor. Nós vimos anteriormente, né, que Filipenses era uma colônia de soldados, né, aposentados, né? Tinha muitos soldados lá, de várias patentes. Então aqui Paulo novamente, né, como a gente viu em alguns semanas atrás, que ele está sempre usando termos militares. E essa palavra, quando ele usa aqui, deste modo, firmes no Senhor, é um termo militar. Essa questão de estar firme é como se fosse um soldado em uma guerra, né, em frente de batalha, firme. Ou seja, olha, a sua situação pode ser ruim, você pode estar numa situação de guerra, né, mas vocês têm que estar firmes. E quando ele fala isso nesse sentido firmes, eu creio que tinha muitos irmãos que eram soldados, eles iam entender que essa questão de estar firmes, né, que estar preparados, né, cingidos, como diz lá em Efésios, né, com a armadura do Espírito, né. Então, ele diz aqui para eles estarem firmes, é nesse sentido, estar firmes como um soldado, né, em uma batalha. Né? E hoje, né, nós sabemos que nós estamos em uma batalha. Né? E nós sabemos que essa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, né, e potestades. Né? Então, nós temos que estar firmes. Né? Lá em Efésios diz, e aqui também Paulo vem nos dizer, né, permanecer deste modo firmes. E é firmes no Senhor. Né? Nós não temos força nenhuma para estarmos firmes. Né? Precisamos do Senhor para estarmos firmes. Senhor Jesus. E versículo 2, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique pensem, né, concordemente no Senhor. Isso aqui ele vem repetindo, várias vezes ele vem dizendo, né, aqui no capítulo 1, versículo 27, que ele diz para os irmãos pensarem a mesma coisa, ele diz assim, capítulo 1, 27, diz assim, viver acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, olha, pensar a mesma coisa, fiquem juntos, vocês são um. Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Né? Ele vem falando isso, e quando chega aqui, aí ele direciona, né, exclusivamente a elas duas. E aí diz assim, para que elas duas pensem a mesma coisa. Né? Senhor Jesus. Então, quando ele vem falar, ele agora já direciona para elas duas, né? Para que ela tenha um relacionamento em harmonia. Senhor Jesus. E ele, aqui, algumas vezes ele fala na questão de ele ordenar, né? Mas aqui ele não ordena, ele roga, ele faz um apelo, né? Ele faz tipo uma oração, né? Um rogo, né? Para que elas sejam uma, né? Senhor Jesus. Versículo 3, ele diz assim, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, ele vem falar para essa pessoa que a gente não sabe quem é, quem ele está se referindo, se é a Timóteo, se é a Epafrodito, né? Aqui ele não diz, ele diz que ele fala para essa pessoa e diz assim, a ti, fiel companheiro de jugo. Então, nós não sabemos quem é. Mas ele quer dizer aqui que esse companheiro de jugo é como se fosse dois bois, né, arando um campo, puxando o arado. Né? Então, estava com esse jugo, né, tendo a mesma função, o mesmo encargo. Então, essa pessoa está fazendo isso, né, tendo a mesma função que ele, né, puxando o arado. E a gente vê isso lá em Mateus,
quando o Senhor fala, né? Mateus 11, 20, Mateus 11, Senhor Jesus. Dois minutinhos, Maria. 28, Senhor Jesus. É o 28 ao 30. Amém? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então é esse jugo que Paulo está dizendo, né? É o jugo do Senhor, né? E esse jugo não é pesado, né? Porque o Senhor ele já levou, né? Como a gente viu nesse dia, foi Senhor Jesus. E ele diz assim, o 29, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Então Paulo está dizendo assim, companheiro de jugo, né? Nós estamos carregando, né, os irmãos, nós estamos carregando a igreja. Então é isso que nós temos que fazer, levar, né, as cargas uns dos outros, né? Senhor Jesus, porque nós somos um, né? Quando ele diz aqui em Filipenses, né, que cada um pense, né, concordantemente, né, questão daqui de Evódia, né, e coisa, e diz assim, que sejam um de alma, é nesse sentido também, de levarmos a carga uns dos outros, né? Senhor Jesus, né? E lembrar que o Senhor já nos auxilia, né? Já levou essa carga. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E ele, no final do versículo, ele diz assim, também com Clemente, do versículo 3, Maria. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Né? Aqui ele coloca esse livro da vida aqui, para lembrar a elas duas, né, que o nome delas e deles, né, e de todos nós, está escrito nesse livro. Né? E aí, de que adianta ou para que termos discussões entre nós, temos problemas entre nós, quando o nosso livro está ali, escrito lá, quando nossos nomes estão escritos lá no livro da vida, né? Quando os nossos nomes estão lá e nós lá seremos um, né? Lá não vai ter problema nenhum entre irmãos, problema nenhum entre igrejas, né? Problema nenhum entre nós, né? Seremos um, pensaremos a mesma coisa, todos nós louvaremos ao Senhor, Senhor Jesus. Aí ele vem e fala isso, né? Que olha, o nome de vocês está escrito no livro da vida, né? Vocês não precisam de vocês estarem com desavenço, né? Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né? E o versículo 4, Senhor Jesus, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, ele vem, né, falando sobre isso, aí fala com a questão desse problema das irmãs e depois diz que está ali escrito no livro da vida e diz assim, alegrai-vos, né? Ó, por quê? Porque nós, né, a nossa alegria não depende de coisas exteriores, não depende de a gente ganhar na loteria, né, passarmos do vestibular, no Enem agora, né? Porque há uma diferença entre ser alegre e estar alegre, né? Estar alegre é você ter alguma coisa como essa, né? Você ganhar alguma coisa, então você está alegre por causa daquilo. Você passa no Enem, você está alegre, né? Você é promovido, então você fica alegre. Mas aquela alegria com o tempo fica comum e se acaba. Porque as pessoas do mundo sempre estão tendo festas, né? Tem o carnaval, aí antes do carnaval tem um pré-carnaval, depois do carnaval tem micareta, tanta coisa, né? São tantos nomes, né? Que deixa pra lá. Então fazem vários carnavais quando só tinha um. Por quê? Porque a alegria deles acaba. Eles têm alegria, mas é alegria momentânea por causa daquilo. Por causa de alguma coisa que eles tiveram, por uma falta de problemas, então eles ficam alegres, né? Então eles receberam alguma coisa, né? Então isso acontece conosco também. Então isso
estar alegre. Mas ser alegre é você a todo tempo estar alegre. Porque a nossa alegria, como ele diz aqui, né? Diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é uma questão de como eu estou, mas é do Senhor estar em mim. Né? Então, a nossa alegria não depende de algo exterior, né? Ou não deveria depender. Né? Senhor Jesus, a nossa alegria depende do Senhor. Depende de uma pessoa, né? Depende de Jesus. Né? Senhor Jesus. Então, essa é a nossa alegria. E essa é a alegria que Paulo fala aqui, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, devemos nos alegrar sempre no Senhor. Né? E a gente vê isso com relação a ele mesmo, a Paulo. Né, como a gente tem visto antes, né, e a gente sabe que quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. E a gente não vê em momento algum ele murmurando, né, porque ele estava preso. E essa prisão lá dele, né, ele sabia que ia ser solto, mas por algum momento, por alguma coisa que o imperador lá quisesse, ele não seria solto e seria morto. Né? Mas mesmo assim ele estava alegre, né? Então a alegria dele não dependia dele estar lá preso, dele ser caminhado à morte, né? Dependia do Senhor, né? Então a nossa alegria depende do Senhor, né? Nós temos que ir até o Senhor para sermos alegres, né? E não ficar momentos sim, momentos não, né? De alegria. Temos que estar alegre no Senhor. Senhor Jesus. Versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação, né, é como você diz assim, seja razoável, né, seja misericordioso, né, seja cuidadoso. Essa palavra que eles colocaram aqui poderia ser substituída por várias outras palavras, né, que foi, vamos dizer assim, difícil até para o tradutor colocar, porque é muito abrangente essa palavra, né? E ele quer dizer aqui que é um contraste, né, Senhor Jesus? Contraste com o que eles faziam antes no capítulo 2, o versículo 3 ao 4. 3 ao 4 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada os outros superior a si mesmo. Não tenha nada em vistas o que é propriamente seu, senão também, né, cada qual é o que é dos outros. Então, essa questão de egoísmo, de ambição, de vanglória, né, isso é tudo um contraste quando ele diz. O versículo 14, ainda do versículo do capítulo 2, ele diz assim: fazei tudo, né, sem murmuração nem contendas. Ele quer dizer justamente isso, né, o contrário dessa questão de ser moderado, né? Seja a vossa moderação. É tudo o contrário disso aqui que ele falou, que os irmãos estavam tendo, né, egoísmo, né, vanglória, ambição, murmuração, contendas. Então a moderação, quando Paulo quer falar aqui, seja a vossa moderação, é tudo o oposto disso, né, Senhor Jesus. E diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra perto, né, o próximo, ela abrange o sentido físico e também de espaço, né? Senhor Jesus, nesses dois sentidos, né, do tempo e do espaço, né? Porque ele quer dizer assim: perto está o Senhor está perto, o Senhor está aí, o Senhor está conosco, pronto para nos socorrer. O Senhor está ao seu lado, o Senhor está perto, o Senhor está próximo, né? E hoje o Senhor está assim conosco, o Senhor está bem perto, bem próximo, né? A ponto de podermos a todo tempo falar com Ele, né? A todo tempo estar alegre com Ele, né, Senhor Jesus? Então ele está se referindo nesse sentido. E também ele está se referindo no sentido de perto está o Senhor, no sentido do Senhor voltar, na volta do Senhor, na questão do Senhor vir. Então ele diz assim: olha, próximo ou perto está o Senhor está às portas, o Senhor está chegando. Então a vossa moderação tem que ser conhecida com todos os homens, né? E diz assim: perto
está o Senhor. Então, nesses dois sentidos, né? Tanto na questão da aproximação, como na questão da vinda do Senhor. Né? Ele está dizendo nesses dois sentidos, né? Senhor Jesus. Versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Essa é bem atual, né? Não andeis ansiosos. Os irmãos, as pessoas, né, têm falado que a questão de ansiedade, né, é o mal do século, né? Aqui os irmãos estavam na mesma situação, né? E a gente vê que a ansiedade dos irmãos era real. Como eu falei, né? Tinha essa questão dessa perseguição dos judeus, né? Dos romanos, dos problemas internos. Então os irmãos viviam de fato, vamos dizer assim, ansiosos. Mas aí o Senhor diz, Paulo diz assim: não andeis ansiosos, né? Senhor Jesus. Agora, e a gente percebe assim, né? Porque hoje nós temos ansiedade, né? Mas novamente com relação como a alegria, né? É diferente de você ter ansiedade e viver ansioso, né? É diferente, né? Porque nós temos ansiedade, algumas, né? Tem algumas pessoas ou irmãos até que tem até que tomar alguma coisa, né? Mas viver ansioso, né, já é outra coisa, né? Com tudo a pessoa está preocupada, com tudo tá aperreado, né? Triste, cabisbaixo, ansioso, né, por alguma coisa, né? Então não é normal, né, Senhor Jesus. Então ele vem dizer justamente isso, e ele vem dizendo o que nós devemos fazer para não andarmos ansiosos, né, Senhor Jesus. Né, o primeiro é no versículo 6, né, que é a questão de oração. Nós temos que orar, entregar tudo ao Senhor, né? Colocar tudo em oração, como diz o pessoal, né? Colocar tudo em pratos limpos, né? Entregarmos nossa vida ao Senhor em oração, falarmos com o Senhor. Né? O segundo, no versículo 8, quando nós meditarmos, né, na palavra, meditarmos naquilo que o Senhor tem nos dado. Né? E a gente vê lá em Salmo, né? Salmo 1, quando ele diz assim, que nós temos que meditar de dia e de noite, né? Então, essa deve ser a nossa, para vivermos separados, né, de ansiedade, orar e meditar. E a terceira é no versículo 9, quando ele vem nos dizer que a gente tem que não só orar e meditar, mas temos também que praticar. Né? Temos que praticar aquilo que a gente orou, né? Praticar aquilo que a gente meditou. Então temos que orar, temos que meditar e também temos que praticar. Senhor Jesus. Então há essa diferença, né? De a gente ter ansiedade e vivermos ansiosos. E as três situações que nós temos são essas, né? Para não vivermos nem ansiedade, né? E aí nós vamos agora ler o versículo 6 ainda, né? Que ele diz assim: porém seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, né? Ele diz assim, é uma coisa só, né? Petições e pela súplica, né? Petições e súplica, vamos dizer, é praticamente a mesma coisa. É quando você pede alguma coisa, você suplica, você está orando por aquilo. Então, diante de Deus, nós temos que nos entregarmos e, de fato, confessarmos o que nós precisamos, o que nós queremos. Temos que falar, né? Não é que o Senhor não saiba, né? Mas o Senhor quer ouvir o que a gente tem que falar, o que nós temos que falar. Então, nós vamos lá diante de Deus e pela súplica, né? Nós falamos para o Senhor e nos derramamos ao Senhor, nos entregamos ao Senhor. Né? E não só pelas petições, pela súplica, mas ele diz assim também, né? A questão da própria oração. A oração simples, quando você conversa com o Senhor, uma oração que você fala com o Senhor e entrega a tudo aquilo, né? A tudo que você está sentindo, né? Não a questão só de petição, mas o que você está sentindo, abrir seu coração.
Então, nós temos que, e também na questão de confessar, né? Se nós temos alguma coisa, algum problema, né, entre nós, com o Senhor, ou entre nós, com alguns irmãos, né, nós temos que confessar. Então, nós temos que orar, é uma oração simples, orar confessando, orar pedindo, como o Senhor está dizendo, né? Como Paulo está dizendo aqui, e orar nas petições. E também, depois de tudo, nós temos que dar ações de graça. Ações de graça é você agradecer, né? Você não só pedir, não só falar, mas também você agradecer. Então, nós temos que estar sempre gratos ao Senhor, né? Em oração e agradecimento. Senhor Jesus. No versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, isso aqui é a promessa, né? É o resultado de a gente entregar nossa vida ao Senhor em oração. É a paz de Deus, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. E essa paz de Deus, né, novamente outra diferença, é diferente, né, lá em Senhor Jesus, Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz de Deus é diferente dessa aqui, de a paz com Deus. A paz com Deus, né, é uma paz que agora Deus, ou nós, né, não estamos mais em guerra, né, não estamos mais separados, né? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, então nós não tínhamos paz, né? Mas aqui diz que é justificado mediante a fé, agora o que nós temos? Paz com Deus. Então essa paz aqui nós não perdemos. É a paz da salvação, né? Quando o Senhor agora nos trouxe, né, para Ele mesmo. Então essa é a paz com Deus. Nós temos essa paz. Quando recebemos a vida de Deus, nós temos a paz com Deus. Essa paz aqui que Paulo fala, a paz de Deus, né, é a paz em nós, né? É a paz lá, como diz lá em Abacuque, que a gente louvou, né? Abacuque 3, o 17 e o 18. Senhor Jesus, Abacuque. Abacuque 3. Senhor Jesus. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O 18. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa é a paz de Deus, né? Mesmo que tudo esteja se acabando ao nosso redor, mesmo que tudo não faça sentido, né? Mas a paz de Deus, né, estará em nosso coração, né? Senhor Jesus. Em João, capítulo 3, versículo 36. Não, Senhor Jesus. Deixa para lá, Maria. Amém. Esquece, Maria. Já botou? Não, mas deixa. Senhor Jesus. Era outro versículo, mas amém. Então, a paz de Deus, né, é aquela que faz com que nós, mesmo tenhamos todas as dificuldades, mas o Senhor faz com que nós tenhamos paz. E é essa paz que ele fala aqui, ó, justamente essa paz, né? No 4:7 de Filipenses, que ele diz assim: essa paz que excede todo entendimento, né? Não tem como nós mesmos entender, né? Às vezes a gente está com uma dificuldade muito grande, mas o Senhor nos concede essa paz.
E aqui novamente a gente vê mais um termo militar, quando ele diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, aí diz assim, guardará o vosso coração. Esse guardará aqui novamente é um termo militar, quando alguém está guardando alguma coisa com uma guarda armada. Tem uma guarda armada e está ali numa porta, velando, guardando alguma coisa. Então, o que Paulo está dizendo é que, olha, Deus, né, vai guardar, né, essa paz em seu coração. Né? Ninguém vai entrar para tirar e ela também não vai sair. E ali vai ficar guardado como alguém guarda alguma coisa com uma guarda armada, né? Com 2 guardas armados, né? Preparados para não deixar ninguém entrar e também a paz não sair, né? Senhor Jesus. Então nós orando, né? Nós meditando e nós também praticando, nós vamos receber essa paz, né? Que essa paz vai ser guardada com uma guarda, né? Armada, né? Em nosso coração. Essa paz, né? Senhor Jesus. E o versículo 8, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que faz com que hoje, né, e em todas as épocas, né, fazer com que as pessoas fiquem ansiosas, né, pensar coisas ruins, né? Então, Paulo vem dizer aqui que nós temos que pensar nas coisas lá do alto, temos que pensar nas coisas de Deus, né, Senhor Jesus. Não estou falando aqui na questão de pensamentos positivos, né? Que ele tem aqueles livros de autoajuda, né? Que diz que temos que ter pensamento positivo. Não é isso. É pensarmos nas coisas de Deus, né? Nas coisas lá do alto. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em Lamentações, capítulo 3. Lamentações. Capítulo 3, versículo, acho que é o 20, Maria, vê aí, o 20 é o 21, deixa eu ver. Pronto, é isso mesmo. E assim, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Vê o 19, Maria. E assim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, ele diz assim, olha, eu lembro das coisas difíceis, né? Do veneno, o absinto, ela também é um veneno, né? Ele fala desse absinto e fala de um veneno. Ele diz assim, olha, eu lembro das coisas ruins, mas eu quero trazer à memória, né, o que me dá esperança. Então, para que a gente não viva ansioso, pensar nas coisas lá do alto, né? Tudo que há de bom, tudo que há de respeitável, né? Então temos que nos voltarmos ao Senhor. E novamente a gente vê aquela questão lá do Salmo 1, né? Que ele diz, né, que temos que meditar, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, né? Temos que meditar na palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor. Tanto na questão de recebermos paz, como até nós vimos ontem, né, a questão de não sermos enganados. Quanto mais eu sei das coisas da palavra do Senhor, menos eu vou ser enganado. Senhor Jesus. Então temos que meditar e buscar as coisas que trazem as coisas boas, né, as coisas de Deus para as nossas vidas. Até com relação à morte, né, lá em 1 Tessalonicenses, quando os irmãos estavam tristes, né? Porque estavam alguns irmãos morrendo, né? 16 ao 18, Maria. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, ele já está falando assim, a questão já da ressurreição, né? Dos irmãos não morrendo, alguns irmãos tal. Então aqui ele já vem falando da ressurreição, né?
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, olha, os mortos vão ressuscitar, né? O outro, Maria, já? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olha, morreu não, né? Eles vão ressuscitar. E nós também, quando, mesmo estando vivos, a gente vai também estar com eles. Então, consolai os irmãos que têm algum parente ou alguma pessoa, né, está enlutado, né? Olha, você vai encontrar com ele, né? Então, consolai-vos com as palavras, vai ter a ressurreição. Então, temos que sempre pensar nas coisas lá do alto. Então, oração, né? E meditação naquilo que o Senhor tem nos dado, né? Nas coisas boas que o Senhor tem nos dado, né? Na vida de Deus, né? No próprio Jesus, né? Senhor Jesus. E o versículo, Senhor Jesus. Versículo 9. 9 diz assim: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Será, né, convosco. Então, não só o que ele falou aqui, né, que é tudo essas coisas aqui, né, o que é respeitável, verdadeiro, puro, amável, de boa fama, alguma virtude há, né, não só isso, mas também tudo que você aprendeu, né? Olha, outras coisas que eu ensinei a vocês, né? O que vocês receberam, né? E também o que vocês ouviram e o que vocês viram, né? E assim, viste em mim, e isso praticar. Então, o que nós temos que fazer é praticar. Praticar aquilo que o Senhor tem nos dito, aquilo que o Senhor tem nos falado, né? Aquilo que a gente às vezes ora, né? Às vezes a gente ora por alguma coisa, mas não pratica, né? O que oramos. Então temos que orar e praticar, né? Temos que meditar e praticar, né? Senhor Jesus. Então essa é uma maneira de estarmos sem ansiedade, né? Buscarmos assim a oração, né? Meditando na palavra de Deus, né? Que são as coisas melhores do mundo, está na palavra de Deus, né? Temos o próprio Deus na palavra de Deus, né? Que coisa melhor, que coisa mais rica, né? Do que o próprio Deus em nós. Senhor Jesus. E temos que praticar, né? Porque também não adianta nós só orarmos, só meditarmos e não fazermos nada. Temos que praticar, né? Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.